Herdeiro de um trono, filho de uma história. Antes de Salomão ser conhecido como o homem mais sábio que já viveu, antes de seu nome ser associado à riqueza, ao templo e à glória, ele era apenas um jovem, nascido dentro de uma história complexa, marcada por erros, arrependimento e misericórdia. Salomão era filho de Davi. Davi, o segundo rei de Israel, não foi apenas um líder político. Ele foi poeta, guerreiro, pastor, estrategista militar e, acima de tudo, um homem que viveu intensamente sua relação com Deus. Mas a história de Davi não foi perfeita. Em um dos momentos mais sombrios de sua vida, Davi se envolveu com Batseba, mulher de Urias, um de seus soldados mais leais. Desse pecado nasceram consequências graves, incluindo a morte do primeiro filho daquele relacionamento. Ainda assim, a Bíblia revela algo surpreendente. Deus não abandonou essa história. 2 Samuel 12, 24. E consolou Davi a Batseba, sua mulher. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. O nome Salomão vem de Shalom, que significa paz. Desde o nascimento, ele carregava um significado profético. Enquanto outros filhos de Davi nasceram em tempos de guerra, Salomão nasceu em um período de estabilização do reino. Mas isso não significava que o caminho estaria livre. Davi teve muitos filhos. Alguns mais velhos, mais experientes, mais conhecidos pelo povo. Na lógica humana, Salomão não seria o sucessor natural. Houve disputas internas, tentativas de usurpação do trono, intrigas políticas dentro do próprio palácio. O reino de Israel, apesar de forte por fora, ainda era frágil por dentro. Quando Davi envelhece, seu corpo já não responde como antes. O homem que derrotou Golias agora depende de ajuda para se aquecer. 1 Reis 1:1. E o rei Davi envelheceu e se tornou avançado em dias. Esse detalhe bíblico não é apenas físico. Ele simboliza o fim de uma era. Israel estava prestes a entrar em uma nova fase. Não mais de conquista militar, mas de consolidação, administração e sabedoria. E para isso Deus escolheria Salomão. Quando Davi morre, o peso que cai sobre Salomão é imenso. Ele herda um reino grande, um exército forte, alianças políticas delicadas, inimigos silenciosos e um povo numeroso. Governar Israel não era apenas reinar. Era julgar conforme a lei de Deus. Cada decisão envolvia famílias, terras, heranças e vidas. Salomão tinha consciência de algo que muitos líderes ignoram. Autoridade sem discernimento se torna opressão. E Salomão amou ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai.
1 Reis 3:3. Mesmo jovem, ele reconhecia que precisava aprender. É nesse contexto de herança pesada, expectativa alta e consciência da própria limitação que a história do pedido de sabedoria começa. E é exatamente por isso que o que acontece a seguir não é apenas um episódio bíblico, mas uma lição que atravessa gerações. O altar, o sonho e a pergunta de Deus. Após assumir o trono, Salomão precisava fazer algo essencial: estabelecer sua relação com Deus como rei. Naquele período, Israel ainda não possuía o templo. A construção que Davi havia planejado só seria realizada mais tarde, já no reinado de Salomão. Por isso, os sacrifícios e cultos eram feitos em altos, locais elevados usados como centros de adoração. O principal deles ficava em Gibeão. Gibeão não era um local qualquer. Ali estava o tabernáculo construído nos dias de Moisés, e ali o povo se reunia para buscar a presença de Deus. É para esse lugar que Salomão se dirige. O significado do altar. A Bíblia registra que Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre aquele altar. 1 Reis 3:4. E foi o rei a Gibeão para sacrificar ali, porque aquele era o grande alto. 1000 holocaustos ofereceu Salomão naquele altar. Para o público moderno, esse número pode soar exagerado. Mas no contexto antigo, o sacrifício representava reconhecimento da soberania de Deus, gratidão, pedido de direção, consagração de um novo reinado. Salomão estava publicamente dizendo: antes de governar pessoas, eu me submeto a Deus. O sonho em Gibeão. É naquela noite, após o sacrifício, que algo extraordinário acontece. 1 Reis 3:5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Na cultura bíblica, sonhos não eram apenas experiências subjetivas. Eles eram muitas vezes meios de revelação divina. Deus escolhe o momento de descanso, quando o ruído da política, da pressão e das vozes externas cessam. E então Deus fala. A pergunta que revela o coração. Pede-me o que queres que eu te dê. Essa pergunta não surge do nada. Ela vem após sacrifício, reverência e humildade. Deus não pergunta por ignorância. Ele pergunta para revelar intenções. O que alguém pede quando tudo é possível mostra quem essa pessoa realmente é. A resposta de Salomão. Antes de pedir qualquer coisa, Salomão faz algo raro. Ele reconhece o passado. 1 Reis 3:6. Tu usaste de grande beneficência para com teu servo Davi, meu pai. Ele reconhece a fidelidade de Deus, a herança espiritual recebida, que ele está ali por graça, não por mérito próprio. Então, Salomão admite sua limitação. 1 Reis 3:7. Eu sou ainda menino e não sei como sair nem como entrar. Essa expressão não fala de idade apenas. Ela fala de inexperiência, insegurança e consciência do peso da função. O pedido de sabedoria. 1 Reis 3:9. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido
para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. No hebraico, a expressão coração entendido significa literalmente um coração que escuta. Salomão pede a capacidade de ouvir Deus, a lei, o povo, a verdade. Ele não pede controle absoluto, pede discernimento. Esse pedido muda tudo. A resposta de Deus e suas consequências. 1 Reis 3:10. E agradou ao Senhor que Salomão pedisse isso. A Bíblia deixa claro: Deus se agradou não do cargo de Salomão, mas da intenção do seu coração. Por isso Deus responde de forma abundante. Sabedoria incomparável. Riquezas. Honra e estabilidade para o reino. Essa decisão moldaria o período mais próspero de Israel, a construção do templo e a influência internacional do reino. Lição para as gerações. A história de Salomão ensina algo fundamental. Toda bênção precisa de sabedoria para ser sustentada. Sem discernimento, poder corrompe, riqueza destrói, autoridade oprime. A sabedoria não é apenas conhecimento, é a capacidade de aplicar corretamente aquilo que se sabe. Nos próximos acontecimentos, veremos a sabedoria de Salomão sendo colocada à prova diante de uma decisão real, envolvendo 2 mulheres e uma criança. E será nesse momento que o mundo reconhecerá. Deus realmente respondeu ao pedido daquele jovem rei. A sabedoria em ação e o legado para as gerações. Após o sonho em Gibeão, Salomão acorda. Mas aquilo não foi apenas uma experiência espiritual isolada. Foi o início de uma transformação prática. A sabedoria recebida não demoraria a ser testada. Porque toda sabedoria verdadeira, mais cedo ou mais tarde, precisa se manifestar na realidade. A sabedoria posta à prova. Pouco tempo depois, um caso chega diante do rei. 1 Reis 3:16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Para muitos leitores modernos, esse detalhe pode passar despercebido. Mas no contexto da época, isso é extremamente significativo. Essas mulheres estavam à margem da sociedade, sem prestígio, sem influência, sem proteção. E ainda assim, o rei mais poderoso de Israel decide ouvi-las. Isso já revela algo sobre Salomão. Ele não governava apenas para os grandes, mas também para os esquecidos. O caso das 2 mulheres. As 2 mulheres viviam na mesma casa. Cada uma teve um filho. Durante a noite, uma das crianças morreu. E pela manhã surge a acusação. Este filho vivo é meu. Não, o filho vivo é meu. Não havia testemunhas. Não havia provas. Era palavra contra palavra. Esse era exatamente o tipo de situação que poderia gerar injustiça, violência ou revolta. A decisão que revela a sabedoria. Salomão escuta. Não interrompe. Não se apressa. Então ele diz algo chocante. 1 Reis 3:24. Trazei-me uma espada. A ordem soa cruel, incompreensível.
dividiu o menino vivo em duas partes. Nesse momento, o silêncio domina o ambiente. Mas Salomão não queria matar. Ele queria revelar. O coração revela a verdade. Uma das mulheres grita: "Não, dá o menino a ela, não o mates!" A outra responde: "Nem meu nem teu, divida-o." Nesse instante, Salomão compreende. A verdadeira mãe não prefere ganhar, ela prefere salvar. 1 Reis 3:27. Então o rei respondeu: "Dai a esta o menino vivo, e de modo nenhum o mateis, porque esta é sua mãe." A sabedoria não veio por força. Veio por discernimento do coração humano. O impacto imediato em Israel. A Bíblia diz que todo o povo ouviu falar da decisão. 1 Reis 3:28. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei. E temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. A autoridade de Salomão se estabelece, não pelo medo, mas pela justiça. O reino entra em um período de estabilidade sem precedentes. O auge do reinado de Salomão. Com sabedoria, Salomão organiza o governo. Fortalece alianças. Estrutura a administração. Israel prospera. 1 Reis 4:20. Judá e Israel eram muitos, como a areia do mar em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. O comércio cresce. As fronteiras se estabilizam. O nome de Israel se espalha entre as nações. A construção do templo. A maior consequência da sabedoria de Salomão foi a construção do templo do Senhor em Jerusalém. O que Davi sonhou, Salomão realizou. O templo se torna centro espiritual. Símbolo da presença de Deus. Referência religiosa para todo o povo. Ali Israel aprende que Deus não habita apenas em tendas, mas deseja habitar no coração do seu povo. Salomão e a sabedoria escrita. Tradicionalmente, Salomão é associado a livros como Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Esses escritos influenciaram gerações. Provérbios ensina: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, sabedoria não começa no intelecto, começa na reverência. Uma lição que atravessa os séculos. Séculos depois, Jesus menciona Salomão. Mateus 12:42. A rainha do sul se levantará no juízo, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão ecoou além de Israel. Atravessou culturas. Atravessou o tempo. A aplicação para a vida espiritual. A história de Salomão nos ensina algo essencial. Não é o quanto se tem que define um homem. É o quanto ele sabe usar o que recebeu. Sabedoria. Preserva relacionamentos. Sustenta bênçãos. Evita destruições silenciosas, mas também há um alerta. A mesma Bíblia que exalta a sabedoria de Salomão também mostra que quando ele se afasta de Deus, seu coração se divide. Sabedoria precisa ser constantemente cultivada. Salomão pediu sabedoria, e Deus respondeu. Esse pedido moldou uma geração inteira. Influenciou reis. Inspirou escritos.
e deixou lições eternas. A pergunta que permanece não é apenas histórica. Ela é pessoal. Se hoje Deus perguntasse: pede-me o que queres que eu te dê, o que você pediria?